Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal! Eita glória! Entramos em mais uma live com a graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez presente. Hoje, nossa parte 2 da nossa live sobre a Santa Missa, que a gente deu início lá semana passada. Aí o Carlos entrou, o Carlos vai trazer a live pra gente. Deixa eu convidar ele para entrar aqui. Fiz o convite. Tá carregando, tá carregando. Vamos começar agora, o povo vai entrando pouco a pouco. Eita, tá balançando. Agora eu não posso atender. Carlos, sua imagem não carregou. Você tá me Aí, ouvindo? agora sim. Agora foi. Tô ouvindo sim. Eita, Glória. Você tá Como é me que você ouvindo, tá aí, irmão? irmão? Bem? Tô ouvindo bem sim. Aí, tá bom. Boa noite, irmão. Como é que você tá? Boa noite, tô ótimo, graças a Deus. Eita, bem. Atenção. Deixa eu ver. Tá dando erro aqui no meu áudio. Pera aí. Eu não tô escutando. Desse lado de cá, né? Fala de novo. Oi? Agora sim. Já Agora tá, eu tô tá escutando. escutando? Agora foi? Eu tava falando, mas eu tava escutando pelo fone. Eu tava escutando pelo telefone. Sim. Uhum. Eita, benção. Hoje, igual a gente falou, né? O Carlos vai trazer o tema da parte 2 da Santa Missa, né? Eu chamei o Reginaldo para entrar em cá. Ele acabou de mandar um áudio para mim aqui, provavelmente, não sei se você tá falando se pode entrar ou se não pode, mas não posso sair para escutar o áudio que ele mandou, né? Então, nós vamos para aqui de novo, irmão, se Deus quiser. Amém. Gente, eu cheguei aqui agora, mas foi uma correria pra você ver. Do jeito que eu cheguei em casa, eu tô aqui agora. Fui confessar aqui agora, irmão, numa comunidade aqui perto da gente. Cheguei lá, tinha um É padre hoje, só. desde confirmação da diocese? Aqui vai ser a confissão, no final de confissões da paróquia. Sim, é da Tá sendo aqui diocese, né? hoje. Aí cheguei lá, só tinha um padre. Aí o padre tava com o anel de Nossa, tocou no dedo. Falei, ô tristeza. O anel de tocou no dedo, meia hora falando na minha orelha, doido, complicado. paciência, viu? Mas vamos lá então, pra gente começar a fazer a live. Puxa a oração pra gente. Oração inicial pra gente poder começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Amém. Então, Ó, o Márcio aí, o Márcio já entrou e já tá com a gente, é o pão de carro. Ô, irmão, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou deixar o tema livre para você, você fala, qualquer coisa que eu precisar fazer dá um uma ponto, né? colocação, tá? Eu vou falar. Eu não sei se eu desligar minha câmera, eu deixo ligada, porque eu tô sem internet, tô nos dados móveis. A internet caiu agora, na hora de entrar, a internet vai cair. Mas, antes da gente começar rapidinho, eu sempre costumo fazer isso nas lives, tá? Indicar as fontes para quem quiser estudar em casa, quem quiser saber da onde a gente fala tudo isso, tá, pessoal? Eu sempre costumo trazer as fontes. Então, as fontes eu falei da semana passada. Instrução Geral do Missal Romano, Redenção de Sacramento, a Eclésia da Eucaristia, tá? E o Cerimoniário dos Bispos. Só quem quiser se aprofundar no tema, essas são as principais fontes, tá? Carlos, a gente falou até semana passada sobre o hino de louvor. O que vem depois do hino de louvor? Pode dar prosseguimento aí, irmão. Depois do hino de louvor vem a oração da coleta, né? Coleta, ela vem do latim coligere, que quer dizer reunir, coletar, ou seja, reunir as preces dos nossos fiéis para Deus. E é por isso que o padre, depois do hino de glória, ele faz a oração, agora que a gente está na quaresma, não tem hino de glória, então ele vai depois do ato penitencial, ele faz uma oração que já é pré-determinada no missal, de acordo com aquilo que
que é o tempo litúrgico, né, no caso agora da Quaresma, mas daqui a 2 semanas vai ser o tempo pascal, e o povo responde amém, e a gente já começa para a liturgia da palavra, que é bom lembrar que muitas pessoas têm esse costume, né, de às vezes tentar repetir a oração com o padre. Já vi gente repetindo a própria oração da coleta junto com o padre, e é bom que tem certas coisas que é chamada de doxologia, que a gente vai entrar um pouco mais para frente, que é só o padre que diz. As pessoas, elas têm, no próprio missal, tem as partes onde os leigos vão responder às orações do padre e vão participar ativamente, né, porque a gente participa só de estar na celebração, vão participar ativamente da celebração. Logo após, a gente tem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra, por que existe a liturgia da palavra, né, na Santa Missa? Porque a fé, ela entra pelo ouvido. Não tem como você, uma pessoa, crer sem ter alguém que apresente a fé para ela. Então, é como São Paulo vai dizer em Romanos 10, no versículo 14, não tem como virão se não há quem pregue, né? Alguém tem que pregar para as pessoas. E é por isso que a liturgia da palavra é muito importante para a Santa Missa. Por isso que existem as leituras. As leituras, elas não podem ser apenas ditas, elas têm que ser proclamadas. Elas não pode ser simplesmente uma leitura, tem que ser uma coisa onde você tenha realmente embasamento naquilo que você está falando, você tem que ter certeza daquilo que você está falando, convicção, você tem que ser católico por convicção e não apenas por tradição, para quem está servindo na celebração. E também é aquilo que Jesus já falou quando ele foi tentado no deserto: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira leitura, geralmente ela é tirada do Antigo Testamento. É bom lembrar que nós temos, então, nas missas dominicais e nas festas da igreja, nós temos a primeira leitura, a segunda leitura e o Salmo nas missas dominicais e nas festas, solenidades, e nas missas feriais, que seriam as missas de dias de semana, nós temos, então, apenas a primeira leitura e o Salmo. A primeira leitura, ela geralmente é tirada do Antigo Testamento, porque ela vai introduzir a história da nossa salvação. Em algumas missas específicas, como, por exemplo, geralmente missas de Nossa Senhora, eu estou com a autoridade de Nossa Senhora, geralmente é tirado alguma leitura do Novo Testamento. Quase sempre, por exemplo, o Nossa Senhora das Dores vai ter uma leitura, provavelmente, se eu não me engano, uma leitura do Novo Testamento no dia de Nossa Senhora das Dores, e na Imaculada Conceição é tirada a leitura do livro do Apocalipse. Então, são dias específicos onde a primeira leitura ela vai ser tirada do Novo Testamento. É importante, como eu ressaltei, a leitura não pode ser apenas lida, ela tem que ser proclamada. E a partir de agora, a gente já vai entrando no Salmo. O Salmo responsorial é que é um ponto onde é importante frisar, principalmente para os ministérios de música, que vão cantar o Salmo, porque o Salmo, sim, ele pela instrução do missal e pelo cerimoniário dos bispos, preferencialmente, né, é quase obrigatório cantar o Salmo. Cantar não, salmodiar, né, que tem uma diferença de só apenas cantar e salmodiar. O salmodiar, ele não é só canto, ele não é simplesmente você chegar lá na frente do microfone e cantar. É cantar com piedade, cantar com fé, com uma melodia já pronta, né, no caso. Não seria pronta, mas o certo é uma melodia piedosa, que volte o povo para a oração. Não se deve cantar outro canto, todos os salmos, eles são tirados do próprio livro dos salmos na Bíblia, então não deve ser substituído por nenhum canto. Na Quaresma a gente tem um exemplo, assim, há um tempo atrás, eu já vi muitas paróquias cantando aquele cântico, o Sonda-me, né, na Quaresma. Isso jamais deve ser feito em lugar nenhum. O salmo, ele tem que ser cantado. O que está no lecionário, não existe isso de você levar Deus conosco para lecionário. Quem vai salmodiar, quem vai cantar o salmo, ele tem que ser lido no lecionário. Tem pessoas que vão cantar ou vão ler as leituras na missa e elas levam um papelzinho, levam um folheto, levam o Deus conosco, mas isso não é certo. É sempre importante a gente ler as leituras e cantar o salmo no lecionário, porque é ali que vai estar a tradução mais fiel, aonde vai estar realmente a leitura. Às vezes pode ser que o Deus conosco tenha uma leitura diferente do lecionário, o padre preparou uma homilia totalmente diferente e você está cantando outro salmo. Então
É importante a gente sempre tentar procurar cantar o salmo, ler as leituras que estão no lecionário. Já a segunda leitura, ela vem do Novo Testamento. O Novo Testamento, ela geralmente é do Novo Testamento, quase nunca, eu nunca vi, pelo menos, onde eu peguei as minhas durante o do missal, no próprio cerimonial dos bispos, algumas missas cabem leituras do Antigo Testamento, mas isso é muito raro, até porque não faz muito sentido. Mas elas reafirmam a história da nossa salvação. Elas sempre costumam reafirmar a história da salvação e o porquê que nós fomos salvos, o porquê que Jesus nos amou primeiro e salvou. Por isso que, por exemplo, sempre a segunda leitura, ela vai introduzir, geralmente ela vai sempre introduzir o evangelho, no caso, assim, sempre vai ter uma mensagem, claro que as leituras sempre têm uma mensagem condizente para o evangelho, mas elas vão introduzir isso, assim, a mensagem sempre vai estar reafirmada na segunda leitura. E aqui eu já vou entrar em outro ponto, né, agora que eu estou indo para o evangelho, começa com a aclamação, é bom a gente frisar isso. A aclamação, ela tem aquele cântico, aleluia, na quaresma a gente não tem o aleluia. Para ministérios de música, é importante a gente lembrar que a aclamação só deve ser cantada quando o leitor sai do ambão. Nunca a gente pode começar o cântico do aleluia, ou o cântico da aclamação, no caso, quando o leitor ainda está no presbitério. Ele tem que sair do ambão, ele sai do ambão, ele faz a vênia, aí sim pode começar o cântico da aclamação. Nunca e também tem que ser um canto propício, né? Nunca, geralmente, o que eu recomendo, né? Se me derem me perguntar, é cantar a antífona do missal. Do missal não, do lecionário. No lecionário vai ter sempre uma antífona ali que tem ali relação com o evangelho, com a própria liturgia da missa, e é importante que que a antífona ela remeta ao evangelho. Então, o que eu recomendo é nunca cantar uma que você achou, ou que você achou bonito. É sempre bom você cantar se o que está escrito no lecionário. Porque claro, a liturgia está toda escrita. Ela não é necessária a gente inventar ou dizer que fez, fazer porque achou bonito. Ela está tudo ali escrita. A igreja é muito sábia nesse ponto. Então, a gente tem sempre que procurar seguir aquilo que a igreja manda. Nunca procurar, se estiver aparecendo reflexo na minha tela, é porque eu anotei algumas coisinhas no computador, por isso que eu coloquei a tela aqui. Agora que eu percebi que está dando reflexo no meu óculos. Mas, bom, continuando. Como eu dizia, né? Tem muitas pessoas que cantam aquele cântico, o Aleluia, né? Que é um cântico que nem é cristão. Eu já vi gente cantando na missa. Não nem um pouco recomendado. Não é totalmente antilitúrgico. É importante a gente frisar isso, né? Porque é bonito, como eu falei, não é porque é bonito, não é porque é um cântico que leva o povo a rezar, enfim, não importa. Não é litúrgico, é quase que uma heresia, porque é um cântico que não é cristão. Então, é importante a gente lembrar de seguir o lecionário. Outro ponto que é bom eu falar aqui, né, que é com relação aos anos, o ano A, B e o C, né, que muitas pessoas não sabem o que isso significa. O que são esses anos? É justamente para separar as leituras das missas, os evangelhos, para a gente poder passar por toda a história da Bíblia. Toda a Bíblia ela vai ser lida, é possível você ler a Bíblia toda, completa, apenas participando de todas as missas, né? A missa diária, né? Nesses 3 anos é dividido, né? Há esse ciclo, mas ele se aplica principalmente aos evangelhos, né? Os anos A, B e C, né? O que isso significa? Os evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinódicos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que contam um pouco mais da história de Jesus, né, de um pouco mais de fatos realmente, né, e algumas dessas estão separadas esses 3 anos, né, e intercalando com o evangelho de São João, que é o evangelho mais espiritual, é o evangelho onde vai ressaltar mais a glória de Deus, né, o que
os atos gloriosos de Deus, milagres, enfim, né? Aquele ponto mais espiritual. Até por isso que, por exemplo, aquele método do Padre Jonas para ler a Bíblia do meu dia a dia, que eu recomendo bastante, ele recomenda se ler o primeiro evangelho que deve ser lido é o Evangelho de São João, pelo método do Padre Jonas, justamente por causa disso. Porque é um evangelho onde nós vamos nos tornar católicos por convicção, como eu falei, porque vai reafirmar o senhorio de Jesus e a divindade do Senhor. Então, o Evangelho de João ele é usado principalmente em missas onde há uma solenidade onde vai retratar a glória de Deus, solenidades onde vai falar do Jesus glorioso, da divindade de Cristo. O Evangelho de São João ele vai ser o mais utilizado. E quando é uma missa, assim, geralmente, por exemplo, Domingo de Ramos agora é o Evangelho de Lucas, que é onde vai falar sobre toda a história da salvação, né? A Santa Ceia, desde ali da prisão de Jesus até o momento da condenação, né? Do Domingo de Ramos, que está chegando agora, na próxima semana. Bom lembrar que a missa, ela começa, subindo bem pouco, mas a missa ela começa na procissão, né? Não começa, porque nós temos 2 evangelhos no Domingo de Ramos. É importante ressaltar isso. Eu estou fugindo um pouco do tema, mas é bom lembrar porque muitas pessoas acabam se enganando, né? Agora, voltando para o Evangelho. O Evangelho ele deve ser sempre proclamado por um ministro ordenado. O que é ministro ordenado? É diácono, bispo e o padre. Nunca deve ser proclamado por um leigo, a não ser que seja a vontade do padre. O padre que manda na celebração, aí eu já não vou entrar nesse mérito, porque vai de padre para tem padre, por exemplo, às vezes tem um acólito instituído, convidado, um frade, alguma coisa assim, e ele pede para proclamar alguma coisa assim, ou então para ler as leituras na missa, né? Porque é importante a gente dar esse acolhimento para as pessoas. Então, mas o que a igreja recomenda, o que está escrito no cerimonial dos bispos, na instrução do missal, é sempre o diácono ou o padre, no caso, sempre, a preferência é sempre pelo diácono. O missal, ele sugere não, é uma norma da igreja. O diácono sempre vai proclamar o evangelho. É sempre o diácono, na ausência do mesmo padre. Toda vez que tiver diácono na celebração, ele tem que proclamar o evangelho. E algumas outras funções que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Continuando, né? O diácono, ele vai, no caso, ele vai levantar, o padre não levanta, mas todos aqueles que estão no presbitério e na assembleia vai levantar. No caso, quando houver o diácono. Quando é só o padre, a assembleia inteira vai levantar assim que entoar o cântico. A gente nunca levanta, quem está no presbitério, quem está na assembleia, nunca levanta quando o padre levanta. O padre tem que ser o último, porque ele reza primeiro, antes de proclamar o evangelho. E quando é o diácono ele vai pedir uma bênção ao sacerdote, e essa bênção está no missal, é uma bênção que tem que ser, que não é tirada da cabeça do padre. Então, geralmente, por exemplo, tem padres que até pedem para essa bênção ser apresentada para eles no missal, eles leem essa bênção, e o diácono se direciona ao ambão para proclamar o evangelho. Agora, entrando nos detalhes de uma missa mais solene, né? Quando a gente tem uma missa solene, no caso, tem paróquias que todo domingo a missa é celebrada com o turíbulo e com as velas. E também entrando quando há o evangeliário, quando faz a procissão do evangeliário. Bom, quando a gente tem uma missa solene, com a presença do evangeliário, o evangeliário apenas quando tem mais de um padre, no caso, né, ou então um diácono, o que vai acontecer? Vai entoar o cântico de aclamação, a aclamação vai ser feita, e os coroinhas e acólitos, eles vão entrar pela lateral do presbitério, sempre pelo lado direito, vão posicionar-se para o padre deitar o incenso. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre do turíbulo, né? Por que do turíbulo usa o turíbulo, enfim. Mas depois, na hora das oferendas, eu explico. Bom, continuando. Ele vai deitar o incenso no turíbulo e vai seguir a posição do evangelho. Já que não vai pedir a bênção, vai ser feito. O padre vai abençoá-lo, ele vai pegar o evangeliário e vai fazer a procissão à volta do altar. Ele vai circundar o altar com a procissão e vai posicionar-se e vai ler o evangelho normal. O evangelho ele vai ser lido, vai ser proclamado, melhor dizendo, com a presença do diácono. E o povo sempre em pé, né, com aquela coisa toda. Acho que eu não preciso falar sobre isso aqui, porque todo mundo já sabe que, né, tem que ficar em pé. Por quê? O ato de estar em pé. Porque o evangelho é o próprio Jesus que está proclamando. São os atos
de Jesus ali são as obras de Jesus sendo lidas, a história da nossa salvação diretamente sendo lida. O Evangelho de Jesus Cristo. Então é o próprio Jesus que está falando com nós, principalmente quando é o Padre que está proclamando o Evangelho, né? O persona Christi. Então é por isso que o povo sempre, até porque antigamente, na época de Jesus, quando Jesus dava os seus sermões, pregava, o povo não ficava sentado nos sermões de Jesus. Então é importante a gente ressaltar isso. Falando agora, depois do Evangelho, ele cita... sim? Posso fazer uma pequena interrupção? Pode, claro. Rapidinho, vamos lá. Só falando sobre a questão do Evangelho, né? Acho que eu até falei isso na live passada. O uso de bancos na igreja é algo assim, considerando a história da igreja, recente. Antigamente a igreja não tinha bancos. Até hoje, a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro lá em Roma, a Catedral de São Pedro não tem bancos. Não tem bancos. A pessoa vai a partir da missa em pé. O ideal da missa é você deixar a missa em pé. A igreja ela permite concessões que a pessoa sente em determinados momentos. Quando no caso da homilia e da proclamação das leituras. São os únicos 2 momentos da missa que a pessoa pode ficar sentada. Né? Depois também, obviamente, depois da comunhão nos ritos finais. Mas são concessões. O ideal seria que a gente deixasse a missa em pé. Né? E o momento de joelhos no caso da consagração. Né? Eu só queria fazer um parênteses rapidinho sobre a questão das leituras, tá? Leitores e salmistas. Eu não vou me recordar agora, que é um erro que acontece muito nas paróquias. Eu acho que foi São Geraldo da Missão Romana. Não me recordo se é São Geraldo da Missão Romana ou cerimoniário dos bispos, mas acho que foi a instrução. Ela vai recomendar que os leitores de Santa Missa, eles sejam pessoas que saibam ler e tenham boa dicção. É uma instrução que a instrução geral traz. E isso tem sido, assim, muito negligenciado. Hoje em dia, costuma se chamar qualquer pessoa para fazer leitura. Assim, gente. Realmente. Qualquer pessoa é chamada para ler. É bom chamar as pessoas para participar da paróquia? Mas assim, coloque cada um naquilo que pode ajudar. Porque tem hora que a gente vai em umas missas, a pessoa faz uma leitura que, assim, a gente não entende nada. Então, assim, para poder fazer uma leitura, a própria São Geraldo da Missão Romana traz isso. Pessoas que tenham boa dicção, que saibam ler bem aquilo que está passado nas leituras. Porque tem hora que a pessoa também lê como se fosse qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você tem que ler com uma dicção especial, para a pessoa ficar bem notório, para as pessoas possam ler. Né? Então, assim, não é qualquer um que pode fazer a leitura as leituras, né? Não seria o ideal, né? Seriam pessoas que possam ter que tenham boa dicção em fazer a leitura. E uma coisa importante também, que até você já falou, né, sobre a leitura do Evangelho. O recomendado é sempre ministro ordenado. Você falou isso, precisa falar, né? Pode seguir aí. Sim. Só queria fazer essas 2 observações. Fazendo uma outra recomendação, voltando, né? Procurar, quem for proclamar as leituras, não ler rápido, procurar ler pausadamente, com pontuação, tudo isso, né? Não procurar correr, você não vai mais pegar o trem. São observações simples, mas que ajudam não só as pessoas, mas nós mesmos celebrarmos a missa com mais piedade. É importante porque a missa ela é a honra máxima da igreja. O principal da igreja é a Santa Missa, ela deve ser celebrada com dignidade. Mas enfim, voltando, agora a gente parou na homilia. A homilia é a mesma coisa. Apenas ministros ordenados devem fazer a homilia. A homilia é a pregação, justamente o sermão. É quando o padre ou o ministro ordenado ele vai dar um entendimento. Porque os apóstolos, quando Jesus fazia os seus sermões e pregava explicava as parábolas, né? Os apóstolos tinham dúvidas, justamente porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. O Pentecostes foi acontecer 60 dias depois da morte da ressurreição do Senhor. Então os apóstolos eles não compreendiam tudo. Tanto que o próprio Jesus falava, há coisas que vocês não vão compreender aqui, mas que vocês vão compreender quando o Paráclito vier. Então, os apóstolos eles precisavam dessas explicações e o Senhor explicava as parábolas para os apóstolos. A mesma coisa há conosco, porque nós somos a igreja militante. Nós somos leigos e nós precisamos do Senhor para dar o devido entendimento a nós da sua palavra. Então, são coisas que o padre, ou o diácono, ou o bispo vai dar as devidas explicações, entendimentos, sempre com ênfase ao Evangelho,
é sempre bom lembrar que tanto a instrução do missal romano quanto o cerimonial dos bispos, ele nos recomenda que a celebração, a homilia deve ser feita com ênfase ao evangelho. A gente não pode pegar a primeira leitura ou a segunda para dar ênfase, para ser o tema da homilia. Ela deve ser dado ênfase ao evangelho. Pode ser feitas citações, obviamente, porque tudo tem uma ligação, né, das leituras e do Salmo com o evangelho, mas deve ser dar ênfase ao evangelho. E então pode ser feito, como eu disse, o diácono sempre, geralmente quando é assim, quando é um aniversário de um diácono, aniversário de um ano, ou um diácono permanente, geralmente os padres eles dão preferência para o diácono fazer a homilia. Não é comum, quando tem diácono na missa, ele também fazer a homilia. Geralmente ele só proclama o evangelho, mas isso acontece. Por exemplo, aqui na minha paróquia, tinha o diácono aqui, que os santos de devoção dele, geralmente o padre deixava ele fazer homilia. Então, se tornou uma coisa comum na paróquia, mas isso não é comum de todos os diáconos, enfim. Depois mas assim, finalizando a homilia, depois da homilia a gente tem o credo, que é a nossa profissão de fé. É um juramento que nós fazemos de que nós cremos em Deus e na igreja. De que Deus, nós cremos não só na divindade de Jesus, nós cremos que ele fundou uma igreja e na sua palavra. É uma afirmação, nós afirmamos a nossa fé. Tanto é que no Deus Conosco e em alguns outros missais está escrito profissão de fé, não está escrito credo. O credo, ele tem dois símbolos, né? O símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano, que eu vou explicar a história dele aqui, que é bem interessante. O credo, o símbolo apostólico é bem simples, né? É o credo que era professado pelos apóstolos, no tempo dos primeiros cristãos ali, onde é o credo mais usado no Brasil e também na maior parte do mundo, é o credo que é mais utilizado, aquele que todo mundo conhece, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós rezamos o Santo Terço, enfim, né? Agora, o credo de niceno-constantinopolitano, que é particularmente o que eu mais gosto, ele é utilizado principalmente nas missas onde nas missas, por exemplo, o Natal, é obrigatório o credo niceno-constantinopolitano, porque ele afirma a nossa fé. Por que existe esse credo, né? No século IV, havia um poderoso chamado Ário, que ele cometeu uma heresia com a igreja. E ele faz o que, por exemplo, os espíritas falam hoje, que não reconhece a divindade de Jesus. Falam que Jesus é apenas um homem, que ele é só um homem que pregou e morreu pela humanidade. Às vezes nem isso. E a igreja, no concílio de Nicéia, no ano 325, ela reformulou o credo que já era usado. Obrigado, mano. Enfim, continuando. Ele já era o credo que já era utilizado e ele afirmando a divindade de Jesus. Por isso que o credo vai dizer Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E depois houve uma outra afirmação da igreja no concílio de Constantinopla. No concílio de Constantinopla, no ano 381, a igreja reafirmou essa verdade de fé. E foi aí que surgiu o credo como ele é conhecido hoje, né? O niceno constantinopolitano, porque são uma mistura de dois concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla. São dois concílios e é por isso que o credo ele é rezado. Como eu falei, é uma reafirmação da nossa fé, justamente para evitar as heresias, porque as heresias, se vocês forem pegar todas as heresias que cometeram com a igreja, todas elas vieram de membros da própria Igreja Católica. Praticamente nenhuma heresia ela veio de pessoas protestantes, porque é impossível você ser herege se você não nasceu na igreja, se você não nasceu católico. Então, é importante que a gente ressalte que a igreja, como eu falei, ela é muito sábia e é por isso que instituiu os dogmas. A gente tem os dogmas de fé, os dogmas de Maria, os dogmas do próprio Cristo, realmente para afirmar para o católico aquilo que ele crê. Não justamente como eu falei. Eu já falei isso 3 vezes aqui. É importante a gente, ainda mais nós como carismáticos, como membros, como servos do grupo de oração, nós temos católicos por convicção. A gente saber o que a gente está fazendo.
A missa não pode ser celebrada de qualquer forma. Ela deve ser vivida até porque é o santo sacrifício. Continuando, depois do credo, nós temos a prece dos fiéis, a oração universal. Existem esses dois nomes. Porque no começo da missa, como eu falei, a gente tem a oração da coleta. Mas a oração da coleta ela é uma introdução à liturgia da palavra. Ela é mais para preparar o povo para celebrar para ouvir a palavra de Deus com mais piedade, com um clima mais orante. E a prece dos fiéis, a oração universal, algumas paróquias diferem os nomes, é onde os fiéis eles vão colocar todas as intenções, e a igreja também vai colocar suas intenções ali nas mãos de Deus. E essa oração ela vai ser começada e finalizada pelo padre, e um leitor, no caso, geralmente é o comentarista de missa, ele vai ler as intenções, e aí o padre, se ele quiser colocar mais uma intenção, se ele quiser colocar, por exemplo, um sétimo dia, um falecido, que tiver nessa celebração, ele vai também colocar ali. Ele vai colocar as intenções e o povo vai fazer vai responder às preces, né? Aquela coisa que todo mundo já conhece. Entrando agora na liturgia eucarística. A liturgia eucarística é onde é a parte principal da missa, é onde ali que o sacrifício ele é realmente feito. Posso só fechar aqui a liturgia da palavra rapidamente? Só dar uma pincelada aqui. É uma coisa interessante, só um fato curioso mesmo, não é nada para acrescentar, não. Antigamente, falando muito tempo atrás, a missa, ela não era isso que é hoje. Ela era uma coisa que era fechada entre os cristãos. Ela não era aberta. Todo mundo não tinha acesso à missa. Eu lembro do relato, inclusive, de São Justino. Uma vez São Justino escreveu a missa, isso lá por volta do segundo século, né, que ele descreveu a missa para a gente. Eu não vou me recordar agora qual o volume da patrística que está esse livro, né? Ele fala a missa. Então, se você primeiramente faz uma leitura da Torá, depois passa-se para por algo da vida de Cristo, porque na época não tinha Bíblia, não tinha lecionário, não tinha nada e tal. Eram pergaminhos, né? Tradição, recebi pela tradição. Eles falavam aquilo que eles recebiam, né? Eu falei isso na live sobre a Bíblia, sobre a tradição no começo. E algo interessante é que o quê? Antigamente, a missa não era aberta para quem não era cristão, católico. Quando eu falo cristão, eu estou falando católico, porque só existia católicos, né? Aí era fechado em ciclo. Como é que as pessoas que não eram católicas, não eram cristãs, participavam? Eles poderiam participar somente da liturgia da palavra. Eles não ficavam com a liturgia eucarística. Havia a fração do pão, né, separada, né? Isso. O que fazia? Eles iam para a igreja. Eles iam para a igreja, ficava todo mundo lá, ok? A igreja aberta. Aí fazia a liturgia da palavra. No momento que passava para a liturgia eucarística, né, os diáconos chamavam, né, os catecúmenos, né, catecúmenos fora, para eles saírem da igreja, porque naquele momento eles não estavam preparados para vivenciar. Então, os catecúmenos, aqueles que não eram cristãos, saíam das igrejas. Né? Esse negócio de hoje a gente transmitir missa pela televisão, se falasse isso para a pessoa lá antigamente, você falava que isso era louco, isso era maluco. Eu ia falar que a gente era herege. Desse jeito. Eu não sou contra a missa televisão, não, tá? Só para deixar bem claro. Tem lugares, inclusive, que é muito necessário. Não tem um padre, né? Umas roças que não tem, infelizmente, a paciência exaltada, então eu acho importante ter. Mas isso, há um tempo atrás, era um absurdo. Inclusive, eu falei também isso na primeira live, né? Hoje em dia, a gente quer fazer missa para tudo. Quer fazer missa formatura, quer fazer missa de, sei lá, trabalho, qualquer coisa, né? Sim. O ideal, nesse caso, é você fazer uma liturgia da palavra, fazer uma celebração da palavra, em um primeiro momento. Exatamente, por isso o culto ecumênico, né, no caso, né? Seria, exatamente. Eu detesto esse nome, mas... Eu também não gosto, não, vou ser bem sincero. Mas o ideal seria você fazer isso, porque lá também não vai ter católicos. O ideal seria você fazer a liturgia da palavra para essas pessoas. Sim, a liturgia da palavra, apenas a celebração da palavra. Você não precisa nem ter a Eucaristia, no caso, né? Isso. O rito do rito ali é realmente uma fração do pão, né? Onde porque tem lá, a celebração da palavra. No interior, quando eu formei no ensino médio, a gente ia ter o culto, não teve? Graças a Deus não precisei ir. Eu ia por consideração dos amigos, né? Mas graças a Deus não teve. Aí teve a missa teve. Aí muitos que estavam na missa não eram católicos.
Aí essa pessoa vai na missa para estar ali na Eucaristia, né? Muitas vezes até comunga sem ter ciência daquilo que é realmente a Eucaristia. Não é o ideal, né? Sim, Então o ideal seria... ela comunga sem experimentar aquilo ali, né? Então não Exatamente. seria, Não seria o né, preparado. Às ideal. vezes ela Então, não assim, sabe o que é uma catequese, né? então o ideal seria, nesse caso, é fazer o quê? Fazer a liturgia da palavra, né? Faz o começo normal, aí acabou, vai passar para a oração eucarística, né? No caso, nem passa, né? Porque o ideal seria nem passar. Encerra ali. Isso Aí um acontecia ponto, antes, na igreja primitiva. sim. E um ponto que eu esqueci de falar sobre a homilia, né? Eu acabei passando sem falar. Quando nós temos uma celebração da palavra que não é presidida por um ministro ordenado, não deve haver homilia. Não deve haver homilia. Não, quem pode fazer homilia é um ministro ordenado. Isso é instrução tanto do Missal Romano quanto do Sermão dos Bispos. Se eu sou acórdão instituído e eu tiver que celebrar a liturgia da palavra em algum lugar, eu não posso fazer homilia, porque eu não tenho autorização da igreja para isso. É só quem é ordenado, porque eles têm o Esse que a gente chama de acontece sucessão muito, né? apostólica. Esse Sim, acontece acontece muito, muito. porque a igreja, o Concílio Vaticano II foi justamente para isso. Não foi para, vamos dizer assim, a igreja ser liberal, nada disso. O Concílio Vaticano II não foi para isso. Ele abriu para os leigos a possibilidade de evangelizar. Então, o leigo ele pode pregar, por isso que existem os grupos de oração, porque os leigos eles vão pregar no grupo de oração. A missa é o principal da igreja. Então, a igreja, justamente por ser muito sábia, ela instituiu pessoas para isso. O próprio Deus, ele escolhe pessoas para isso, para levar a sua palavra e para serem só um com ele. O padre, ele está ali em persona Christi, ele foi escolhido por Deus para aquilo ali. Então, é importante a gente também frisar algumas coisas, porque cada um tem a sua função na igreja. O leigo, ele tem a sua função, o sacerdote, o acólito, o ministro da Eucaristia, enfim. Agora a gente vai tratar de liturgia. Sim. Rapidinho aqui, é engraçado você citar o Vaticano II, porque é o seguinte, né? Hoje em dia as pessoas têm a noção do Vaticano II como se a igreja abriu-se, vai liberar tudo, né? Eu falei uma coisa na aula passada, que o Vaticano II, se você for ler acho que na Sacrosanto do Concílio, ela vai dizer algo que se eu falar isso para uma pessoa desse tipo, não acredita. O Vaticano II recomenda que os fiéis saibam responder a missa em latim. Está lá na Sacrosanto do Concílio. Sim. A missa em latim. A Sacrosanto do Concílio vai dizer que os católicos devem saber, pelo menos, os principais cantos católicos em gregoriano. Está na Sacrosanto do Concílio. É recomendado, né? O canto, por exemplo, em Montes Claros, pelo menos no priorado, os cânticos, eles são em gregoriano. Eles são, eu tenho que ir lá um dia. A missa tridentina, as solenidades, vai ser muito bem-vindo no priorado. Pode ir lá. Aí você vê. Então, maravilha. Mas essa é o Vaticano II. O povo fala do Vaticano II, mas você passa do Vaticano II? Belíssima, gente. Só que tá querendo deturpar aquilo que foi promulgado no concílio. Então, esse é o problema. Pode dar continuidade aí, vou interromper mais não, falei demais. Então a gente vai seguir para a liturgia eucarística, que a liturgia eucarística é o principal da Santa Missa, que é onde o sacrifício se renova. Jesus ele vai instituir a Eucaristia como sacramento e vai renovar o seu sacrifício como redenção, vai renovar a nossa redenção na cruz. E a liturgia eucarística ela começa com o ofertório, mais especificamente com a preparação das oferendas. A preparação das oferendas ela vai acontecer, vai ser cantado o cântico das oferendas, que também vou entrar nesse ponto, mas antes eu vou dar uma passada porque acontece na preparação das oferendas. É aquilo que acontece todo momento ali onde vão ser o ministro da Eucaristia, na ausência de acólitos ou coroinhas, né? O ministro da Eucaristia vai lá e entrega as oferendas para o padre, ele vai entregar o pão, o vinho e, enfim, se tiver mais alguma coisa, às vezes tem igreja que entrega trigo, tem uva, essas coisas, mas isso é geralmente quando há uma procissão das oferendas, né? Uma missa mais específica, uma missa assim, geralmente isso acontece muito crisma, missa de aniversário, primeira Eucaristia, de pegar alguns catecúmenos, né, ou crismandos e eles fazerem aquela procissão das oferendas, onde eles vão levar o cálice já está na credência, mas eles vão levar uma âmbula, vão levar uma camisa para ser apresentada, tem gente que leva flores, as flores elas
elas representam justamente a nós, a igreja militante, e vão as galetas, e aí o padre oferece ao pai, né, e tudo. A procissão ela é opcional, como eu falei antes. Então, o padre, o ato de levar as ofertas é justamente aquilo. Quando você leva o pão e o vinho, é quando nós estamos levando algo do trabalho humano, para justamente significar a nossa natureza humana, para ser um só com Cristo. E aqui é onde vai ser a parte mais bonita do ofertório, que é quando acontece a apresentação. Então, o padre ele vai apresentar o pão, onde vai ser feito eu até vou ler aqui, eu até anotei aqui o que está escrito no Missal Romano. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, do trabalho do humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Então, é justamente por isso que o homem ele oferece o pão, porque é justamente essa unidade com Cristo. E agora vamos ir lembrando, se não tiver o canto das oferendas, essa oração ela é feita em voz alta. Quando não há o canto na missa, todas essas orações essa oração que eu falei aqui, ela é feita em voz alta e o povo responde: bendito seja Deus para sempre. Ela deve ser feita em voz alta quando tem o canto, aí não precisa, enfim, né? É o que é o comum. Agora, o vinho, né? Ele mistura o vinho com a água, uma gota de água. O que é aquela gota de água, né? Que muita gente se pergunta por que o padre põe aquela gota de água no vinho, né? Aquilo ali, ela é a nossa humanidade. A água é justamente nós, que somos membros da igreja e somos um corpo junto um corpo um só com Cristo. É a nossa unidade com Cristo. O vinho ele vai significar a natureza divina de Cristo e a água vai simbolizar a nossa natureza humana e que nós somos um só com Cristo. Porque Deus ele se fez homem. Ele foi homem em tudo menos no pecado. Então é a nossa unidade com ele. Ele se fez presente no meio de nós. Então é por isso que a água ela é feita, ela é misturada no vinho. E ali ele vai dizer a oração na hora que ele estiver colocando a água ali no vinho. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, é essa oração que ele repete na hora que ele vai misturar ali a água com o vinho. E logo em seguida, ele vai oferecer esse cálice, né? Vai oferecer ao Pai as oferendas. E vai dizer: bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Então, como eu falei, é justamente a unidade de nós com Cristo. E logo depois ele vai dizer uma frase, uma oração, que ela está no livro de Daniel, logo depois que ele é deportado para a Babilônia, para ser preparado para o exército, né, aquela história. E ele vai rezar: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus, para nós termos uma oferta agradável. Essa oração que Daniel fez foi quando ele foi deportado para a Babilônia. Na Babilônia havia 1 bilhão de deuses, mas não havia o Deus verdadeiro, né? Então, como ele não estava apto, assim, ele não tinha como, Daniel, que a Babilônia ficava a mais de 1.000 quilômetros de Israel, então ele não tinha acesso aos templos. Então ele fez essa oração justamente porque ele estava triste, porque não podia ser feito o sacrifício que naquela época não era feito, né? Os judeus eles fazem esse sacrifício de oferecer as frutas, verduras, toda a colheita. Naquela época havia muito. Oferecer, por exemplo, o carneiro ele dá cria, oferece o carneiro mais bonito para dar de sacrifício a Deus, o cordeiro, no caso, né? Óbvio que nós católicos não fazemos isso porque o santo sacrifício já foi feito, né? A gente vai tratar disso aqui também. Logo após isso, há o rito onde ele vai incensar o altar, que é onde eu vou entrar no turíbulo, o porquê do turíbulo na celebração. Por que existe o turíbulo? Aquele objeto que sai fumaça, né, no caso. O turíbulo, primeiro o padre vai deitar o incenso. O incenso, o que é aquilo ali? A naveta vem de nave, que é a igreja. E o turíbulo, ele é o nosso coração. O coração ele está sempre aceso.
Eu fiquei sabendo desse fato de uma formação que eu fui de acordes, que o seminarista da comunidade falou pra gente, né? O coração, ele tá sempre, o turíbulo é o nosso coração. E ele tá o carvão, e o nosso coração tem que estar sempre aceso. Então a igreja vai depositar ali as orações, a todas as bênçãos, e é por isso que o turíbulo ele se fecha, porque ele tem que estar aceso, o espírito tem que estar ali aceso em nós, e as bênçãos têm que ser carregadas. Nós devemos estar sempre com o coração aceso, pronto para receber a Deus. É por isso que existe o turíbulo. Mas a fumaça também significa alguma coisa. A fumaça, um dos versículos da Bíblia que vão dizer o porquê do incenso na missa é o Salmo 140, algumas Bíblias é o 141, né? Na Ave Maria é o 140. Davi vai dizer que a minha oração suba como a fumaça do incenso, no capítulo 140, no versículo 1. E ele vai incensar ali o altar, vai incensar as oferendas, porque as nossas orações que estão ali depositadas, as nossas oferendas vão subir ao céu como uma oferta agradável ao Pai. Por isso o incenso tem que ser cheiroso, tem que ser uma coisa agradável. Porque o Pai, essas orações nossas vão subir ao Pai como uma oferta agradável, assim como os judeus faziam no sacrifício. E ali o próprio Jesus, ele tem que ser uma oferta agradável. O nosso vinho, que vai se tornar sangue e o corpo de Cristo, ele tem que ser uma oferta agradável ao Pai. Então é por isso que é usado o incenso. Logo depois, o padre, ele é incensado, né? O diácono, na ausência do diácono, o acólito, ele vai incensar, o responsável pelo turiferado, ele vai incensar o padre, e logo após ele vai incensar o povo, para abençoá-lo. E nesse meio tempo, da bênção do povo, o padre, ele vai purificar as suas mãos. Vai purificar as suas mãos e vai dizer: lavai-me, Senhor Deus, de minhas faltas e purificar-me de meu pecado. Porque até então, antigamente, era comum os padres ser oferecido pão, além do pão só de farinha, né, sem fermento, que é usado na Santa Missa, na hóstia. Antigamente na igreja era usado também o pão fermentado, o pão mesmo, que a gente toma café para ser oferecido. E as uvas e tudo mais, né? E o padre, como ele manuseava o turíbulo, ele sujava a mão. Então ele tinha que lavar a mão justamente para purificar aí as mãos dele, realmente ter uma coisa higiênica, além do significado espiritual, né? Hoje é o contrário, né? Hoje é um significado praticamente apenas espiritual, né? Então é justamente para o padre ele se purificar para poder oferecer também a Deus um sacrifício agradável. E ali, logo após o ofertório, a gente tem a oração sobre as oferendas, que elas têm por finalidade colocar nas mãos de Deus os dons que nós trazemos no seu sacrifício. E nesse momento a gente vai entrar também lembrando que essa oração sobre as oferendas também é própria do tempo, tá? É sempre a oração da coleta, a das oferendas e a pós-comunhão. Elas são próprias do tempo, né? Fala. Ô, padre, o tempo tá passando um pouquinho. Tem como você só finalizar essa questão antes de passar para as oferendas, para a gente poder passar para semana que vem? Senão a gente não vai dar tempo de encerrar, sim. O Instagram fecha a live. 1 hora o Instagram fecha a live e não dá nem tempo de despedir. Então, deu bem. Tá dando 50 minutos aqui. Deu tempo aí. Ela chegou nas horas das oferendas, viu? Então, se você quiser finalizar com alguma coisa que semana que vem. Semana que vem, tá, gente? Ele vai estar aqui de novo, se o bom Deus quiser, não vai? Tudo certo? Vai, com certeza. Quinta-feira, então, estou aqui de novo, se tudo der certo. Então, quinta-feira, então, a gente vai estar aqui de novo, tá? Finalize pra gente, fala o que você tem que falar aí. Aí semana que vem a gente continua. Bom, basicamente o que eu ia dizer é que as orações, existem 3 orações que elas são próprias do tempo, além do prefácio que a gente vai falar semana que vem. A oração sobre as oferendas, a oração de coleta e a oração pós-comunhão. Essas 3 orações elas são próprias do tempo, além das antífonas, né, enfim, que a gente vai entrar também quando for falar da liturgia do rito da comunhão. Então, elas são sempre próprias do tempo. Sempre vai ter uma oração ali, todos os dias litúrgicos, tempo comum, Natal, sempre vai ter ali uma própria do tempo. Então a gente pode finalizar a nossa live. Você quer fazer a oração final? Quer que eu faça? Quer fazer?
Não, pode ficar à vontade. Fiz a inicial. Você iniciou, eu termino, então. Então, pessoal, antes de fazer a oração aqui, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, tá? Valeu por ter vindo. A semana que vem a gente continua. A live vai ficar salva no Instagram do grupo de oração. Então, quem quiser assistir, repetir depois, né? Fazer algum comentário, pede no Instagram. Eu vou subir a live pro YouTube. A gente tem um YouTube que a gente deixa lá para assistir. É melhor assistir pelo YouTube do que assistir pelo Instagram. Então, a gente vai subir a live também, tá? Então, é isso aí. Vamos, então, terminar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. A luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Reginaldo comentou aí agora, tá? Semana que vem, se der certo, ele entra com você, do padre. Viu, Reginaldo? Semana que vem, se der tudo certo. Com certeza. Eu vou deixar acertado aqui, ó. Reginaldo entra semana que vem. Aí ele entra com você. O Reginaldo também tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, também traz muita coisa. Então é isso, pessoal. Para quem tá assistindo aqui do Caivera, tá? Amanhã, grupo de oração, vamos lá, 7 horas, se Deus quiser. E semana que vem tem mais. Amém, padre? Amém. Amém. Eu costumo me chamar de padre, tá? Coisa do Márcio. Culpei o Márcio. Eu esqueci, esse dia eu encontrei no rebanhão. Eu tava tentando lembrar o nome dele, não lembrava o nome de jeito nenhum, mas eu lembrava que ele era do padre. Ninguém sabe, quase ninguém do Caivera sabe meu nome. Todo mundo me chama de padre. É padre. Mas eu gosto. Eu culpo o Márcio aí, é culpa dele. Então valeu então, gente. Fique com Deus. Até semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Com Deus. Tchau, tchau. Amém.